Quando eu era criança, costumava passar muito tempo na casa da minha tia e tio, principalmente porque meu primo Martin era literalmente meu melhor amigo. Então, praticamente toda vez que não tínhamos aula no dia seguinte, eu pedia para dormir na casa de Martin. Fazíamos as coisas normais que meninos de 10 anos fazem. Assistíamos filmes, jogávamos PlayStation, comíamos besteiras, bebíamos muito refrigerante e desmaiávamos de sono por volta da meia-noite. Essas eram, honestamente, as melhores lembranças da minha infância. E sinto muita falta daqueles dias, principalmente porque era uma época mais simples e agora tenho um filho de 2 anos que gosta de me manter acordado a noite toda porque não quer dormir. Mas isso não vem ao caso. Lembro que isso aconteceu em um fim de semana de outubro, provavelmente cerca de uma semana antes do Halloween. E principalmente porque Marty e eu havíamos feito um pacto de ficar acordados o máximo possível assistindo filmes de terror. Tínhamos 10 anos e Halloween era o filme mais assustador que eu já tinha visto na vida. Deveríamos estar assistindo esse tipo de filme naquela idade? Provavelmente não, mas ainda assim o fizemos. Cerca de 3 horas em nossa maratona de filmes assustadores, lembro que tive que ir ao banheiro. E Marty estava meio adormecido no sofá. Levantei, fui pelo corredor até o banheiro e fiz o que precisava fazer. Enquanto estava lá, comecei a ouvir o que parecia ser uma batida na janela. Quando terminei o que estava fazendo, fui até a janela e levantei a persiana para olhar para o quintal e ver se havia alguém lá fora. Pelo que eu podia ver, não havia ninguém lá. O quintal estava vazio. Fiquei um pouco confuso, mas também estava cansado, então apenas deixei para lá. Enquanto caminhava pelo corredor de volta para a sala de estar, comecei a ouvir aquele mesmo som, a batida. Dessa vez, estava vindo da cozinha, especificamente da porta dos fundos. Parecia que alguém estava batendo as unhas no vidro em um ritmo rápido. Eu estava com medo, mas mais do que isso, estava irritado. Quem diabos estava no quintal deles e por que estavam batendo na porta dos fundos? Puxei a cortina da porta dos fundos e olhei novamente, mas não vi nada. Desta vez, porém, abri a porta e saí para o deck dos fundos para ver se conseguia ver alguém ou alguma coisa lá, mas ainda não havia ninguém. Enquanto eu olhava para o quintal, ouvi Marty gritar por mim e perguntar onde eu estava. Corri rapidamente de volta e fechei a porta atrás de mim. Quando voltei para a sala de estar, Marty me perguntou o que eu estava fazendo, e eu disse a ele que continuava ouvindo algo batendo na janela. Então fui lá fora para verificar. Ele riu levemente e me disse para parar de tentar assustá-lo. Eu disse a ele que não estava tentando assustá-lo e que estava falando sério. Ele apenas me ignorou e disse que ia voltar a dormir. Decidi que deveria ir dormir também, então peguei meu saco de dormir e desliguei a TV. Comecei a adormecer rapidamente, mas mal tinha começado a cair no sono quando comecei a ouvir o que parecia ser passos no piso da cozinha. Abri os olhos, mas o quarto estava escuro e eu estava apavorado. Queria gritar, queria acordar Marty e dizer para ele chamar o pai, mas eles estavam no andar de cima e ele estava apagado no sofá do outro lado da sala. Fiquei deitado lá e mantive meus olhos na porta que levava ao corredor, esperando ver algum tipo de assassino com um machado ou algo do tipo. Mas o que vi não era um assassino com um machado, mas era igualmente aterrorizante. Depois de alguns momentos de espera, vi o que parecia ser um homem vestido de preto. Esforcei meus olhos para tentar ver seu rosto, mas acho que ele estava usando uma balaclava, porque não consegui distinguir suas feições. Observei enquanto ele entrava na sala, olhava ao redor e passava por onde eu estava deitado no saco de dormir. Minha mente cansada demorou algum tempo para processar que, se eu podia vê-lo, ele também poderia me ver. Lembro-me de fechar os olhos o mais forte que pude e dizer a mim mesmo que era um sonho e que logo acabaria. Continuei repetindo isso, tentando acreditar nisso repetidamente. Acho que depois de alguns minutos acabei forçando-me a dormir, porque a próxima coisa que lembro é de acordar com a luz do sol entrando pela janela, pois o sol estava nascendo. Naquele momento,
percebi que tudo devia ter sido apenas um sonho e que eu estava apenas me assustando depois de ter assistido a um monte de filmes de terror. Como era de manhã, eu precisava ir ao banheiro novamente. Então, saí do saco de dormir e fui em direção ao banheiro no corredor. No caminho, você podia ver a cozinha. Parte de mim dizia que eu precisava ir verificar. Não sei o que estava me dizendo isso. Talvez minha mente curiosa me dizendo que eu queria saber se era realmente um sonho. Mas senti que precisava verificar. E para minha surpresa, e também horror, não era um sonho. Quando cheguei à cozinha, vi a porta dos fundos escancarada e pegadas enlameadas indo da porta dos fundos até a cozinha e, em seguida, para o corredor. Foi então que notei as pegadas no carpete que levavam à sala de estar, onde Marty e eu estávamos dormindo. Fiquei apavorado e corri para acordar Marty, que então foi buscar o pai e contou o que havia acontecido. Então, para explicar toda a situação e o que exatamente aconteceu, isso foi parcialmente minha culpa. O som de batidas que ouvi era o cara tentando arrancar a tela de uma das janelas na parte de trás da casa. Quando fui olhar pela janela do banheiro, esse cara estava, na verdade, fora do meu campo de visão. Então, quando ouvi novamente e fui até a porta dos fundos para ver o que estava acontecendo, eu, com a atenção de um garoto de 10 anos, esqueci de trancar a porta dos fundos porque Marty me chamou. Depois, quando voltei para a sala de estar para dormir, esse cara aparentemente percebeu que a porta dos fundos estava destrancada e aproveitou ao máximo. No final, ele roubou o PlayStation, a coleção de CDs da minha tia e algumas outras coisas pequenas que eles possuíam e que eram fáceis de pegar. Essa é, provavelmente, a coisa mais assustadora que já me aconteceu, tanto na minha vida adulta quanto na minha infância. E é ainda pior, porque foi minha culpa que isso aconteceu dessa maneira. Claro, esse cara eventualmente teria conseguido entrar em uma das janelas com esforço suficiente da parte dele. Mas é possível que ele pudesse ter mudado para outra casa, quando essa provou ser muito irritante. Realmente me assusta que esse invasor estava na mesma sala que nós, e que ele poderia facilmente ter nos matado ou nos sequestrado se ele realmente quisesse. Estranhamente, estou grato por ele estar apenas procurando roubar. A lição geral desta história é: quando você for para a cama, certifique-se de que todas as portas e janelas estejam trancadas. Depois de garantir que estão todas trancadas, volte e verifique novamente para ter certeza absoluta. Esta história aconteceu há 3 anos, por volta da época em que a Covid começou. Então foi há um tempo, mas ainda merece ser compartilhada. Era início de 2020 e eu tinha acabado de conseguir um novo emprego em uma pequena cidade perto da minha área. Enquanto procurava um lugar para morar, minha irmã se ofereceu para alugar a casa dela para mim. Ela havia comprado a casa 2 anos antes, mas ela e o marido não se adaptaram, e o trajeto para o trabalho era longo. Então eles se mudaram e a casa estava desabitada. Por sorte, era bem perto do meu local de trabalho, 40 minutos de carro, e minha irmã praticamente a alugou de graça para mim. Eu só pagava a água e a eletricidade e cuidava da casa. Eu estava vivendo lá por 2 ou 3 meses e já tinha me acostumado. Uma noite, depois de voltar do trabalho e estacionar meu carro, enquanto caminhava em direção à porta, notei algo muito estranho. Havia uma bituca de cigarro na calçada da minha casa. Me inclinei e a peguei, pensando que poderia ser minha, já que sou fumante. Mas depois de olhar a marca, percebi que não era minha e joguei fora. Não pensei muito nisso e apenas descartei como alguém jogando na minha calçada. Segui com minha noite e nada incomum aconteceu. 2 dias depois, eu estava novamente caminhando para minha casa quando avistei mais algumas bitucas de cigarro, desta vez perto da minha varanda. Desnecessário dizer que fiquei irritado e pensei que alguém tinha sentado na minha varanda e fumado, mas como eu não sabia quem era, não havia realmente nada que eu pudesse fazer a respeito.
Notei que elas tinham sido apagadas recentemente. Então quem quer que fosse provavelmente saiu quando eu estava me aproximando. Naquela noite, eu estava assistindo a um filme no meu laptop e era bem tarde, depois da 1 da manhã, eu acho. Então fiquei surpreso quando ouvi um carro passando. É um bairro suburbano e era época de Covid, então as pessoas raramente saíam à noite. Cerca de meia hora depois, fiquei surpreso ao ouvir conversas por perto. Ouvi atentamente, mas não conseguia entender o que estavam falando, pois suas vozes pareciam quase abafadas e silenciosas. Neste ponto, eu estava ficando um pouco nervoso, então parei o filme e silenciosamente saí do sofá e caminhei até a porta da frente para ter certeza de que estava trancada. Quando me aproximava da porta, congelei no meio do passo ao ouvir os dois se aproximando da minha varanda e reduzindo a conversa a um sussurro. Percebi imediatamente que quem quer que fosse queria invadir. Me encostei na porta da frente e esperei, esperando uma batida forte contra a porta ou a maçaneta sendo sacudida, mas estava estranhamente quieto. Decidi caminhar até minha janela para ver se eles tinham ido embora ou talvez mudado de ideia. Minhas janelas têm grades do lado de dentro que você tem que destravar para poder mover as cortinas ou olhar pela janela confortavelmente. Lentamente destravei o mecanismo da grade e a levantei. Movi as cortinas e fiquei surpreso. Encostado na minha janela estava um homem. Ele ficou tão assustado quanto eu, porque praticamente tropeçou nos próprios passos quando pulou para trás e apertou o capuz para cobrir o rosto. Então, tudo o que eu realmente podia ver eram seus grandes olhos azuis me olhando. Seu amigo finalmente percebeu o que estava acontecendo e imediatamente começou a chutar a porta. Ele chutou umas 4 ou 5 vezes, mas a porta não cedeu. Durante todo esse tempo, eu estava olhando para eles, paralisado de medo e tentando compreender a situação em que me encontrava. Mas saí do transe e bati as grades sobre minha janela, trancando-as e correndo escada acima até o quarto de armazenamento, onde empurrei a mesa contra a porta e então chamei a polícia. Enquanto eu ouvia e esperava os dois entrarem a qualquer minuto, ouvi um estrondo alto e as grades das janelas sendo sacudidas agressivamente. Quando perceberam que não podiam entrar, um deles soltou um longo grito de raiva, que provavelmente acordou metade do bairro. Quando a polícia chegou, eles já tinham ido embora há muito tempo. A polícia não conseguiu descobrir quem era, mas ficou mais ativa no bairro nas semanas seguintes. Independentemente disso, eu não estava muito disposto a ficar lá. Então, pouco depois me mudei. Minha irmã vendeu a casa alguns meses depois, e pelo que sei, nada semelhante aconteceu desde então. Ainda estou bastante abalada com essa experiência, mas acho que seria mais fácil compartilhar sobre isso do que continuar remoendo. Alguns dias atrás, alguém invadiu minha casa enquanto eu estava dormindo. Trabalho noturno da noite, então dormir durante o dia é algo com o qual você aprende a se acostumar. Por volta das 6:30, ouvi o que achei ser um barulho alto de batidas vindo de fora, e meus cães estavam indo absolutamente à loucura. Para referência, moro em uma fazenda no meio do nada, e meu vizinho mais próximo fica a quase 1 quilômetro de distância. Voltando à história, eu meio que acordei, mas não pensei muito nisso, já que meus vizinhos gostam de atirar e isso foi durante a temporada de caça. Quando comecei a voltar a dormir, meu coração começou a palpitar de forma estranha, como se eu soubesse que algo não estava certo. Foi então que ouvi passos pesados pela casa. Os cães ainda estavam latindo, mas depois começaram a se acalmar. E foi aí que eu realmente comecei a me preocupar. Achei que meus cães me protegeriam em um momento como esse. Os passos pararam do outro lado da porta do meu quarto, e ela não se moveu. Então pensei, é assim que vou morrer. E embora eu tivesse uma arma no meu quarto, sabia que não conseguiria pegá-la sem fazer barulho. Pareceu uma eternidade até os passos se moverem e irem em direção ao quarto do meu irmão.
Sons de coisas sendo jogadas podiam ser ouvidos pela casa, e eu sabia que eles estavam no quarto do meu irmão. Alguns dos amigos dele se metem em situações perigosas, e eu sabia que tinha que ser um deles. Ouvi os passos voltando para a porta do meu quarto, e a maçaneta se mexeu. Imediatamente virei de costas para a porta, fechei os olhos e coloquei a mão sobre a boca para evitar gritar. A porta abriu, mas foi só isso. E então, ele foi embora enquanto um carro passava na estrada. Finalmente, criei coragem e saí da cama. Ao verificar a casa, tudo estava intocado, exceto pelo quarto do meu irmão. Liguei imediatamente para meu irmão e perguntei se algum de seus amigos viria. Ele disse que não sabia de nada, e eu contei o que havia acontecido. Ele desligou o telefone para começar a ligar para os amigos, e eu voltei para a cama. Notei que ainda tinha minha janela aberta desde mais cedo e percebi que estava sem o cobertor, usando apenas uma camiseta para dormir. Se foi quem eu acho que foi, isso não foi um evento aleatório. Um dos amigos do meu irmão sempre teve os olhos em mim, e o fato de ele ter me visto dormindo só de camiseta me deixa apavorada. Não sei se ele pegou algo no quarto do meu irmão ou se sabia que eu estava sozinha dormindo antes de ter que trabalhar mais tarde naquela noite. Vou postar uma atualização quando ouvir notícias do meu irmão. Você se muda para o campo para escapar da agitação da vida na cidade e abaixa a guarda, e é quando algo assim acontece. Às vezes, a vida no campo não é tão segura, afinal. Desculpe pela atualização tardia. Foi realmente uma semana louca, mas obrigado por ter paciência comigo. Meu irmão voltou com a notícia que eu absolutamente temia ouvir. Nenhum de seus amigos disse ou alegou ter estado na casa na hora do incidente. Agora estou ainda mais apavorada com quem esteve na minha casa e quais eram suas intenções. Eles poderiam estar observando minha casa durante o dia. Só espero que não tenha outra visita como essa tão cedo. Mas, se houver uma próxima vez, estarei preparada para eles. Quando eu tinha 17 anos, meu quarto tinha uma janela que dava para o quintal. O quintal era cercado, mas do outro lado da cerca havia um bosque e uma lagoa de retenção. Eu nunca tive medo disso e mantinha as persianas abertas para que, quando o sol nascesse pela manhã, a luz natural me ajudasse a acordar. Uma noite, eu estava deitado mexendo no meu celular, com meu cachorro deitado na cama ao meu lado. Por volta das 2 da manhã, meu cachorro pulou e começou a latir para a janela. No início, pensei que ele estivesse apenas latindo para o reflexo e mandei ele parar. Mas então percebi que ele estava olhando para o lado esquerdo da janela, enquanto seu reflexo estava à direita. Eu não conseguia ver o lado de fora da janela porque tinha deixado o abajur da mesa de cabeceira aceso. Tudo que eu podia ver na janela era um reflexo do meu quarto. Não querendo alertar o que quer que estivesse lá fora de que eu estava com medo, fingi um bocejo. Coloquei meu celular de lado e desliguei o abajur. Então me deitei de frente para a janela e juro que vi um par de olhos humanos me olhando de volta do lado esquerdo da janela. Eu bebo muita água à noite, então tinha uma garrafa vazia na minha mesa de cabeceira. Peguei-a e fingi perceber que estava vazia. Liguei o abajur e agi como se fosse buscar água. Fui ao quarto dos meus pais e meu pai me disse para não me preocupar, pois tínhamos essas luzes de refletor ativadas por movimento e elas não tinham acendido, então não havia como ter algo lá fora. Voltei para o meu quarto e disse a mim mesmo que estava apenas vendo coisas. Então fechei as persianas, desliguei o abajur e dormi um pouco. Quando acordei de manhã, fui levar meu cachorro para fora e decidi verificar a cobertura de palha de pinho embaixo da minha janela. Estava visivelmente perturbada. Fiz o possível para ignorar isso e lembrar o que meu pai disse sobre as luzes dos refletores. Funcionou bem, até que meu pai testou as luzes mais tarde naquele dia e descobriu que as lâmpadas haviam queimado. Até hoje, mantenho minhas persianas fechadas e meu abajur desligado quando durmo. Não quero correr o risco de algo poder me ver,
E se algo estiver de alguma forma espiando pela minha janela, quero saber que está lá. Se havia alguém na minha janela naquela noite, espero que não nos encontremos. Isso aconteceu há cerca de 3 anos, mas ainda penso nisso de vez em quando e ainda me dá arrepios. Sou homem, tenho 21 anos e tinha acabado de me mudar para um novo apartamento no primeiro andar de um prédio. Era tarde da noite e meu colega de quarto estava fora quando alguém bateu na porta. Isso não era incomum, já que estávamos em uma faculdade e os amigos do meu colega vinham para se divertir a qualquer hora do dia. Então, imaginei que fosse algum amigo dele. Levantei-me e fui olhar pelo olho mágico. Olhando diretamente para mim, pressionado contra o olho mágico, estava um olho. Novamente, isso é algo que algum de nossos amigos poderia fazer apenas para ser engraçado. Então ri e abri a porta. Para minha surpresa, vi um cara de uns 20 e poucos anos que eu não reconhecia. Ele parecia estranho, para dizer o mínimo. Estava muito agitado e imediatamente começou a fazer um discurso típico de vendedor de porta em porta. Não me lembro exatamente do que ele estava vendendo, mas era algo relacionado à universidade local. Durante todo o tempo em que ele estava falando, continuava olhando além de mim, para dentro do apartamento, agitado e até ficando na ponta dos pés para tentar ver mais. Mesmo assim, só pensei que ele era estranho, nervoso e talvez não estivesse totalmente bem. Recusei educadamente comprar o que ele estava vendendo, mas ele não aceitava um não como resposta. Finalmente, tive que ser bem firme ao dizer que não estava interessado de jeito nenhum. Ele finalmente aceitou a derrota e, enquanto eu fechava a porta, ele colocou a mão e impediu que a porta se fechasse. Antes que eu pudesse dizer o que está acontecendo, ele sorriu para mim e disse: "Eu também gosto de Mario Kart no Nintendo." Eu e meu colega de quarto tínhamos ficado acordados até tarde, jogando Mario Kart no meu quarto nos últimos dias, mas não havia nada na entrada do apartamento que indicasse que estávamos jogando Mario Kart. Fiquei confuso e perguntei como ele sabia que eu jogava Mario Kart. Ele então ficou super nervoso e disse: "Ah, eu só pensei que qualquer um com um sofá assim gostaria de Mario Kart ou do Nintendo. Porque, sabe, é um jogo retrô e esse é um sofá retrô." Que explicação estranha, né? Depois disso ele disse: "Ok, tchau", e literalmente saiu correndo. Fechei a porta e tranquei, tentando entender como ele poderia ter sabido disso, porque, obviamente, não era por causa do velho sofá da minha avó. Lembre-se de que era um apartamento no primeiro andar, voltado para uma área arborizada. Meu colega de quarto chegou logo depois, e imediatamente contei a ele sobre o encontro. Ele também ficou assustado, então começamos a investigar. A princípio, parecia que não havia como ver dentro do meu quarto. Minhas persianas estavam sempre fechadas, então fomos lá fora e testamos. Descobrimos que a única maneira de ver dentro era se você colocasse o rosto bem próximo da janela, e mesmo assim, teria que se agachar e fechar um olho só para conseguir uma visão do interior. Mais alguns detalhes assustadores. Minha janela ficava sobre uma varanda, e o console do Nintendo estava guardado dentro do rack de TV e não era realmente visível. Você só conseguiria vê-lo se estivéssemos jogando ativamente, o que quase nunca fazíamos, por volta das 2 da manhã. Basicamente, esse cara esquisito estava pulando a grade da nossa varanda, pressionando o rosto contra minha janela e nos observando jogar Mario Kart no meio da noite. Nunca mais vi esse cara, mas como é de se imaginar, fiquei bastante paranoico por um tempo depois disso. Constantemente verificava minhas janelas e acordava no meio da noite com medo de que ele estivesse a poucos metros de distância, me observando dormir. Foi um encontro muito perturbador e fico feliz que nada mais tenha saído disso e que nunca o tenha visto novamente. Mas sempre me pergunto quais eram suas verdadeiras intenções.
Eu morava em um apartamento compartilhado nos arredores de uma cidade conhecida por ser geralmente muito segura. Era necessária uma chave para entrar no prédio principal, mas frequentemente a porta não era fechada corretamente e, portanto, não trancava. Isso não era realmente motivo de preocupação para ninguém no prédio, pois era um bairro muito confiável. Era por volta das 2 da manhã e eu estava deitado na minha cama, nu, completamente espalhado, quando alguém abriu minha porta e entrou. Pensei que fosse um dos meus colegas de apartamento indo para a varanda. Você tem que passar pelo meu quarto para acessá-la, então é completamente normal que alguém entre neste horário. Eu tinha acabado de fumar um cigarro e eram 2 da manhã, então optei por ignorá-lo e fingir que estava dormindo. Pude sentir ele parado ali por cerca de 2 minutos. Pensei que talvez ele estivesse esperando sua namorada se juntar a ele e talvez estivesse ali verificando seu celular. Nada demais, realmente. Ele então foi para a varanda e ficou lá por 2 ou 3 minutos, então supus que era definitivamente ele e que estava fumando um cigarro. Ele então voltou e ficou parado em total silêncio novamente, mas eu estava meio adormecido e não pensei muito nisso. Na manhã seguinte, meu colega de apartamento me disse que alguém havia invadido, entrado calmamente, suponho. Eles entraram no meu quarto, foram para o quarto do meu colega e vasculharam suas coisas. Depois foram para a cozinha. Ao ver meu colega acordar e vir ver o que estava acontecendo, eles saíram rapidamente do prédio. A única coisa que ele roubou foi meu par de fones de ouvido Marshall. Ficamos todos muito confusos sobre por que eles só roubaram meus fones de ouvido, em vez do dinheiro que estava sobre a mesa ou das múltiplas câmeras do meu colega, por exemplo. Conversamos com nossos vizinhos, dos quais há cerca de 15 no prédio, e nenhum deles havia notado nada fora do comum. Eles não tinham entrado em nenhum dos outros apartamentos, e sabemos que a maioria dos vizinhos também não tranca suas portas à noite. Parece que eles subiram 3 lances de escada, ignoraram os outros apartamentos com a única intenção de vir ao nosso, e dada a descrição, é improvável que estivessem intoxicados e que fosse apenas um engano. Nada mais realmente resultou disso. A polícia disse que ficaria de olho e eu tive que comprar um novo par de fones de ouvido. Mas isso me deixou pensando sobre o que teria acontecido se eu tivesse aberto meus olhos e alertado essa pessoa que estava em pé sobre mim. Eles teriam me machucado? Seria um completo estranho ou alguém que eu já conhecia? Eu moro em uma cidade universitária com outras 6 garotas, todas na faixa dos 20 anos. A cidade onde vivemos não é muito boa e tem um grande problema com moradores de rua e drogas, onde invasões de domicílio não são incomuns. No entanto, o que aconteceu no último sábado foi definitivamente estranho. Minhas colegas de casa e eu, além de alguns de nossos namorados, estávamos passando o tempo e bebendo em casa, enquanto 2 das meninas optaram por sair para um bar. Por volta da 1 da manhã, as 2 voltaram do bar e todos estávamos tão cansados que fomos para nossos respectivos quartos. Mais tarde naquela noite, fui acordada por alguém abrindo a porta do meu quarto e ficando parado, me encarando. Na minha cabeça, pensei que fosse um dos namorados das minhas colegas de casa, tentando ver se meu namorado e eu ainda estávamos acordados para continuar a festa. Como estava cansada, apenas fingi estar dormindo para evitar ser incomodada. Depois de um tempo, a pessoa fechou minha porta e começou a andar de um lado para o outro no corredor. Essa pessoa então tentou abrir a porta do quarto da minha colega, que fica ao lado do meu. Felizmente, a porta dela estava trancada e ela também estava com um namorado. A pessoa então foi até a gaveta de utensílios e pegou uma faca para tentar abrir a fechadura dela. Depois de ganhar coragem, o namorado dela gritou: "Quem diabos é esse?" Isso assustou o homem, que então correu escada acima e saiu pela porta. Chamamos a polícia e eles fizeram uma busca, mas obviamente não encontraram nada. Disseram-nos que invasões eram normais, o que já sabíamos. Porém, o que torna esse cenário ainda mais assustador é que ele não roubou nada. Meu celular,
bebidas alcoólicas e sapatos de $600 ficaram intocados. Também suspeitamos que essa pessoa não estava sob efeito de drogas ou álcool, pois se movia muito silenciosamente. Ele conseguiu entrar porque as duas meninas que voltaram do bar não trancaram a porta ao entrarem. Não sei qual era a intenção desse homem, mas sou eternamente grata por ter tido meu namorado comigo naquela hora, o que não é muito comum, já que ele mora a 3 horas de distância de mim. Dá-me arrepios pensar que um homem estranho estava no meu quarto e o que poderia ter acontecido se eu estivesse sozinha. Esta história acontece nas Ilhas Baleares, na Espanha, por volta de 2007. Como em todo final de agosto, minha mãe, avó, tia e eu reservávamos uma viagem para Maiorca. Somos todos do norte da Espanha, mas amamos o sol tanto quanto os britânicos. De qualquer forma, nosso quarto tinha vista para o mar e estava localizado no primeiro andar. Eu tinha acabado de completar 8 anos e todas as noites, por uma semana, aproveitávamos a vida noturna da nossa varanda. Era nossa 5ª noite, e como havia diferentes estandes à noite onde você podia fazer tatuagens, joias personalizadas, etc., bem debaixo da varanda, ficávamos sentados assistindo as pessoas fazendo essas coisas, como arrumando o cabelo, tatuagens e outras. Havia um cara fazendo uma tatuagem, e ele estava sentado em uma posição estranha, então ele não conseguia ver o que estava acontecendo com sua namorada. Minha mãe percebeu que um homem estranho começou a importuná-la. Ela estava obviamente desconfortável, e o namorado dela não sabia o que estava acontecendo, totalmente alheio à situação. Minha mãe não sabia inglês além das palavras mais básicas, então começou a gritar: "Ei, pare!" Maiorca estava cheia de turistas estrangeiros, e todos pareciam estrangeiros para nós, por isso ela começou a gritar em inglês. O cara notou e parou de tocá-la, mas então nos lançou um olhar mortal. Depois, ele voltou a incomodá-la, e todos nós começamos a gritar: "Pare!" da nossa varanda. As pessoas começaram a perceber que algo estava errado, e ele continuava nos olhando de uma forma estranha. Ele então se assustou e tentou entrar no nosso hotel. Felizmente, ele não conseguiu entrar porque era necessário um código para isso. Porém, 2 meninas alemãs estavam prestes a usar a mesma porta para sair, então começamos a gritar: "Não, não!" E esse cara continuava saindo e voltando para ver se conseguia encontrar uma maneira de entrar. Não sabíamos quais eram suas intenções, mas todos ficamos bastante assustados. Fomos à recepção e acabamos ligando para a polícia para informá-los de que havia um homem desesperadamente tentando entrar em nosso quarto. Tudo o que lembro é de chorar e pensar que ia ser sequestrada ou algo assim. Isso começou há cerca de 6 meses. Eu estava me preparando para dormir no meu quarto. Era por volta das 10h30 e minhas cortinas estavam fechadas. Então eu não conseguia ver pela janela. Mas ouvi 3 batidas fortes no vidro da minha janela. Claro que isso me assustou muito, então nem olhei, corri e chamei meu pai e fiz ele olhar. Eu morava com meus pais e 2 irmãos em um bairro bastante movimentado, então barulhos não eram incomuns de ouvir, mas essa batida foi diretamente na minha janela. Alguém queria que eu ouvisse. A questão é que meu quarto não fica de frente para a casa ou para a rua. Meu quarto fica na parte de trás da casa. Então alguém teria que ter andado até o quintal para bater na minha janela, o que parecia muito estranho. Pedi ao meu pai para verificar, mas quando ele abriu as cortinas, ninguém estava do lado de fora da janela. Ele até foi ao quintal para verificar, mas não encontrou ninguém. Esse foi o primeiro incidente. Fechei as cortinas e deixei passar, pensando que talvez tivesse ouvido coisas ou que fosse algum tipo de animal. Na noite seguinte, quase na mesma hora, ouvi mais 3 batidas na minha janela. Imediatamente fui buscar meu pai novamente, para ele não ver nada de novo. Mas desta vez, não ignorei.
e dormi no chão do quarto dos meus pais. Nas noites seguintes, não aconteceu nada, até cerca de uma semana depois. Eu estava sozinha em casa, era por volta das 8h30 ou 9 horas, e estava no FaceTime com meu amigo quando ouvi mais 3 batidas na minha janela. Desta vez, eu estava sozinha em casa, então não pude chamar meu pai, mas corri para o quarto e liguei para eles. Eles me disseram para ligar para os vizinhos para verificar, pois estavam fora da cidade, e foi o que fiz, mas os vizinhos não viram nada. Na noite seguinte, acho que era por volta de 1 da manhã quando ouvi as batidas novamente, mas dessa vez não foram 3, foram mais, e me acordaram de um sono profundo. Fiquei tentada a olhar pela janela para ver quem era, mas parte de mim não queria saber. Apenas fui chamar meus pais, que nem se deram ao trabalho de verificar dessa vez, porque não viram nada nas últimas vezes. Continuei ouvindo as batidas nas noites seguintes, até que acabei dormindo no sofá. Meus pais decidiram me deixar mudar de quarto, então mudaram meu quarto para o que era o escritório e trocamos tudo de lugar, na esperança de que eu não ouvisse mais nada. Depois de mudar de quarto, não ouvi mais nada por cerca de 3 noites, mas depois ouvi de novo as mesmas 3 batidas fortes. Desta vez, olhei pela janela. Vi o que presumi ser um homem, ou uma mulher muito forte, agachado, vestindo um moletom cinza e algumas calças escuras das quais não me lembro da cor exata, talvez cinza ou preto. Então fechei as cortinas, fui chamar meus pais e contei tudo a eles. Eles informaram a polícia. A polícia realmente não pôde fazer nada, pois não tínhamos nenhuma prova concreta, além das minhas palavras. Eles recomendaram que colocássemos uma câmera voltada para o meu quarto e para aquela área da casa, então foi o que fizemos. Desde então, não ouvi mais as batidas, mas ainda me pergunto quem era. De qualquer forma, isso rende uma boa história para contar. Eu estava morando nas Ilhas Fiji em 2016 e tinha 14 anos. A história só aconteceu com a minha família, mas principalmente minha mãe que viveu isso. Era 31 de outubro e eu estava na minha escola para uma festa de Halloween. Meus pais e minha irmãzinha tinham ido a uma festa de Halloween de amigos da família, então a casa estava vazia. Minha festa terminou às 9 da noite e meu pai veio me buscar, mas deixou minha mãe e minha irmã em casa, porque o alarme de segurança estava tocando, já que ninguém estava em casa. Minha família obviamente chamou a empresa de segurança, que enviou uma van com 3 seguranças. Minha mãe então abriu a casa e deixou todos entrarem. Eles verificaram a casa inteira e não viram ninguém. Minha mãe verificou todos os armários e debaixo da cama com minha irmãzinha, que na época tinha apenas 12 anos. Os seguranças foram para o jardim e também para o porão para verificar se havia alguém lá, porque o alarme não disparou por acidente. Não temos animais de estimação em casa. Minha mãe então acendeu todas as luzes da sala de estar e também da varanda. Ela começou a abrir a janela e os portões que protegem todas as janelas para entrar na varanda. Mas quando olhou para o buraco da fechadura para inserir a chave, notou chinelos no chão. Ela então olhou mais de perto e viu 2 pares de pernas escondidos muito próximos um do outro contra a parede, debaixo de um sofá de jardim. Minha mãe gritou com todas as suas forças, e os 2 caras se assustaram e pularam da varanda para o jardim. Um dos caras foi pego pelo segurança, mas o segundo intruso pulou em cima do guarda e eles fugiram pulando a cerca e depois correndo para a floresta. Minha mãe se arrepende de ter gritado, porque se ela tivesse descido e falado com os seguranças silenciosamente, os caras não teriam fugido e provavelmente teriam sido capturados. Minha mãe estava chorando e segurando minha irmã ao seu lado, dizendo a ela que tudo ficaria bem. Os seguranças então chamaram a polícia e fizeram um relatório sobre os caras, iniciando uma busca. Os policiais chegaram em 1 minuto, já que eu morava a 100 metros da delegacia mais próxima. Os caras que pularam perderam o chapéu, os chinelos e também deixaram meias usadas como uma espécie de luvas. Eles também deixaram 2 facas. Infelizmente,
Os caras nunca foram encontrados novamente, mas 2 semanas depois, minha mãe saiu da garagem, olhou no espelho retrovisor do carro e viu, com 90% de certeza, os 2 caras lá, do outro lado da rua, olhando para ela. O mais baixo estava com o mesmo chapéu novo e o outro cara estava com chinelos novos. Quando minha mãe foi dirigindo para a delegacia, os caras desapareceram e nunca mais foram encontrados. Eu cheguei em casa depois, com meu pai, e encontrei minha mãe e minha irmã chorando. Meu pai estava bravo por não ter ficado, mas minha mãe havia bebido e não podia dirigir. Felizmente, minha mãe os viu antes de abrir a janela. Caso contrário, nunca saberíamos o que poderia ter acontecido. Agora, como os 2 caras subiram na varanda? Vai soar estúpido, mas bem ao lado da varanda, onde eles estavam escondidos, havia 2 postes de madeira ligados por uma tábua estranha. Não era para pendurar roupas ou algo do tipo, eles estavam apenas lá. Meu pai pediu ao locador para se livrar disso, mas ele não quis. Para dar uma ideia melhor dessa estrutura, quando eu tinha 15 ou 16 anos e já media 1,70, eu conseguia pular e subir na varanda, porque fiz isso para sair escondido de casa e ir ver minha namorada. Agora tenho 21 anos e moro na Austrália. Mesmo não tendo vivido isso pessoalmente, isso realmente me assustou, porque eu era jovem. Agora que moro sozinho, verifico toda a minha casa e me certifico de que esteja sempre trancada, a ponto de me trancar para fora de casa muitas vezes. E sendo fã desse tipo de história, meus pais e minha irmã seguiram em frente, mas eu nunca consegui.